Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre doença de Parkinson. Você sabia que não necessariamente você precisa ter tremor para fazer o diagnóstico de Parkinson? Não precisa. O diagnóstico de Parkinson é determinado pela presença de bradicinesia, que é a lentificação do movimento, mais dos três fatores, ou tremor, que é de repouso. É um tremor geralmente unilateral, que com o passar dos anos fica bilateral, certo? Pode ter tremor. Ou instabilidade postural, ou seja, o indivíduo ele se desequilibra muito fácil. Ele não tem uma marcha que tem uma dificuldade de se equilibrar. E uma rigidez muscular. Então é muito comum a gente ver um paciente com bradicinesia e rigidez e não treme. Né? O diagnóstico é clínico e o médico, né, especializado, que já tem experiência, consegue investigar, determinar se existem algumas outras causas secundárias, né, que podem causar um parkinsonismo-like, que é um parkinsonismo parecido com a doença de Parkinson, ou é a própria doença de Parkinson. Tem pessoas, às vezes, que teve acidente vascular cerebral, vários traumas cranianos de repetição, que podem dar quadros semelhantes ao Parkinson, mas não é doença de Parkinson. Para se fazer o diagnóstico preciso, a gente tem que excluir esses fatores. A doença, ela começa 15 a 20 anos antes dos sintomas motores. As alterações a nível cerebral, que são inflamação, neuroinflamação, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, depósito de alfa-sinucleína, em alguns lugares do gânglio da base desses pacientes. O que é que interessante é que tem alguns sintomas que podem acontecer bem antes dos sintomas motores. Quais são? São distúrbios do sono REM, em que o indivíduo tem pesadelos vívidos, se mexe muito na cama, às vezes agride a esposa ou o marido enquanto dorme. Alterações de olfato também podem acontecer antes da doença de Parkinson, dos sintomas motores da doença de Parkinson aparecerem, né? Isso a gente precisa diferenciar dessas alterações do olfato que tiveram agora no Covid, porque o Covid, ele, o SARS-CoV, ele causava uma inflamação a nível do bulbo olfatório. Então, muitos pacientes que tiveram Covid tiveram alteração do olfato, mas isso não necessariamente vai ter doença de Parkinson, isso é diferente, tá? Mas alterações do olfato, que eu falei, terror noturno, alterações, distúrbios do sono REM, depressão, constipação, tudo isso são sintomas que aparecem antes dos sintomas motores. O tratamento do Parkinson é multifatorial. A gente pode dar no início e até no final, em toda a fase da doença, drogas dopaminérgicas, são drogas que aumentam a dopamina, que é ela que está diminuída, os neurônios dopaminérgicos vão morrendo ao longo do tempo. Além disso, drogas antioxidantes, anti-inflamatórias, uma dieta anti-inflamatória, corrigir essa dieta é super importante. Atividade física intensa é imprescindível para esses pacientes e mudam a qualidade de vida, mudam a história da doença. Apoio com a fono, com nutricionista, com educador físico, com terapeuta ocupacional, tudo isso é imprescindível. E esses pacientes, eles se seguram, Eles podem evoluir com demência mais tardiamente ao longo da vida. É possível ter, sim, a demência da doença de Parkinson,
mas isso nem sempre acontece. E o indivíduo, quando trata antes, quanto mais precoce mais o tratamento, melhor. Era isso que eu queria conversar com vocês, gente. Um abraço.